Ele foi militar, formado em educação física, cria em Manaus o SIGS, se torna prefeito de Manaus. Antes, ele foi comandante do Colégio Militar. Ele vem para cá com a missão. Vem ser governador do território federal do Guaporé. É trazido de Manaus para cá. E essa missão dele, ele começa a construir um novo Estado. O território iria ganhar uma cara de Estado. Iria ter uma Assembleia Legislativa, iria ter uma legislação própria. E ele se torna o último governador do território e o primeiro governador do estado de Rondônia. Sabe de quem nós estamos falando? De Jorge Teixeira de Oliveira. Na tela de vocês, porque nós estamos aí na aula de hoje, aula de número 23, falando sobre ele, sobre o militar, o governador, o SIGS, o legado de Jorge Teixeira. Vamos ver um pouco dessa história aí de um dos governadores mais queridos aqui que nós já tivemos em nosso estado. Habilidades: relacionar o trabalho com a forma de poder, compreender sua importância nas transformações históricas. Coronel Jorge Teixeira. Coronel Jorge Teixeira. Aí fica essa imagem para vocês. Por quê? Quando nós falamos sobre esse militar, esse coronel, eu quero até, aluno, que quando vocês vierem aqui em Porto Velho, nós façamos uma excursão ao Memorial Jorge Teixeira. Inclusive, eu sou o professor Célio Leandro de História, é o presidente do Memorial, e eu sou o secretário do Memorial Jorge Teixeira. Tem um professor Alex Paletó, que é um outro historiador, que é vice-presidente. Nós temos militares lá conosco, ex-militares, todos eles trabalhando em prol desse memorial, da preservação dessa memória de Jorge Teixeira. Uma figura tão importante no estado de Rondônia, uma figura tão emblemática, uma figura que deixou um legado, uma história aqui dentro do estado de Rondônia. Então, hoje nós estaremos vendo essa questão de quem foi Jorge Teixeira, quem foi Teixeirão, o que representa Jorge Teixeira. Esse cara que vem lá do Rio Grande do Sul, nasce no ano que o meu pai nasceu, em 1921, e vai morrer em 1987. 6 anos depois que ele cria o estado de Rondônia. Criado em 81, ele morre em 87. Jorge Teixeira, então, ele tem toda uma história. Recentemente, infelizmente, perdemos a sua esposa. Jorge Teixeira aí, que participou desse legado aqui. A sua esposa é uma pessoa muito carismática e, recentemente, nós a perdemos. Então, essa figura, esse cara que ele foi ser prefeito de Manaus, essa vista dele aqui de Manaus, um administrador que ele era bem respeitado lá em Manaus. Lembrando que, nesse período, nós ainda estávamos no regime militar, então, os militares, eles davam preferência à administração desses militares, e ele é trazido de lá de Manaus, onde ele era prefeito, ele é trazido para cá para ser o governador do território federal do Guaporé. Não era nomeação, era indicação. Então, ele é indicado a ser o governador daqui. E Jorge Teixeira, então, ele tem um legado de trabalho aqui. Ele desenvolve um legado de trabalho. Na tela de vocês aí. Na tela de vocês, que nós estamos vendo aí, ó, o filho de Adamastor Teixeira de Oliveira e de Durvalina Stelben de Oliveira. Foi oficial do Exército Brasileiro, aspirante da arma de artilharia e na Academia Militar de Agulhas Negras em 1947. Formou-se em Educação Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Aí, em 1950, ele vai casar com a dona Aida. Essa figura carismática que, recentemente, dona Aida, nos deixou. Mas era uma figura carismática aí, esposa de Jorge Teixeira aí, com quem ela teve um filho, Rui Guilherme
Fiber Teixeira de Oliveira. Inclusive, o Rui teve recentemente visitando aqui Porto Velho, visitando Rondônia. Ele tem outro filho também de criação, aonde essa união aqui dos dois, e pega mais um filho de criação que vai morar no Japão, se forma em engenharia naval, o outro filho dele volta para cá para trabalhar. Ele vai servir o Exército Brasileiro, obteve curso de paraquedista oficial do Estado-Maior, especialista em guerra de selva. Vai ser criador do primeiro comandante do Centro de Instruções de Guerra na Selva. Primeiro comandante do Colégio Militar também de Manaus. Então, percebam vocês aí que Jorge Teixeira tem um legado. Aí as fotografias de Machado, que nos deixa esse legado fotográfico também, sobre esse militar, prefeito, governador, formado em educação física, diretor de escola. Tem todo um legado, Jorge Teixeira, para entrar na história. Durante a intervenção militar do Brasil de 64 a 85, Jorge Teixeira foi indicado em 1973 para assumir a prefeitura de Manaus, ficando no cargo até 1979. Desta forma, notado o desenvolvimento do território federal de Rondônia. Então, Jorge Teixeira está lá em Manaus e tudo, ele diz, olha, aqui ao lado nós temos um território federal. E ele está notando esse desenvolvimento do território federal de Rondônia, e ele está ligado lá. Ele, como administrador de Manaus, de 73 a 79, aí, 6 anos administrando a capital do Amazonas, ele vai pegar uma larga... Até porque Manaus já é uma cidade-estado. Desculpa, Lu. Ele vai pegar essa larga experiência dele e ele vai trazer para cá, em sua bagagem. Jorge Teixeira aí. Aí nós estamos vendo aí ele andando na sua rural, como prefeito de Manaus, cumprimentando o governador do Amazonas, Enoque da Silva Reis, aí, em Manacapuru. Gente, Jorge Teixeira de Oliveira. Aqui em 1997, em 1998 aí, ele foi ao Ministério Público Brasileiro, governou o Amazonas de 75 a 79. Esse político militar brasileiro vai governar aí Manaus de 75 a 79. Aí ele sai nessa missão dele, saindo nessa missão. Aí nós já vimos nessa foto aí Jorge Teixeira com João Batista Figueiredo. Com João Batista, já recepcionando João Batista Figueiredo. João Batista Figueiredo, quem vai ser o responsável de trazer ele para Rondônia, para o território federal de Rondônia. João Batista Figueiredo, que vai ser o responsável pela criação do estado de Rondônia. É o presidente que está à frente do estado de Rondônia. Na tela para vocês aí. O ministro do Interior, o coronel Mário de Andreasa, eu quero fazer um parênteses para vocês sobre Mário de Andreasa. Mário de Andreasa ele vai ter uma ligação muito forte com Jorge Teixeira. Inclusive, muitas coisas que foram conseguidas aqui para Rondônia, foi graças à intervenção também de Mário Andreasa. E é Mário Andreasa que indica ao presidente da República, o general João Batista Figueiredo, o nome do coronel Jorge Teixeira, para ser governador do território. Aí ele vai tomar posse em 10 de abril de 1979. Ele vem para cá ser governador do território federal de Rondônia. Qual era a missão dele? Ele traz uma missão, transformar o território de Rondônia em estado de Rondônia. Percebam vocês que Jorge Teixeira ele tinha uma missão. Ele tem uma missão aí, transformar esse estado, esse território,
em Estado. Então, ele sai para esta missão, ele sai com esse objetivo. Eu vou transformar aqui, vou pegar esse Estado, esse território, e vou transformar ele em Estado. Nós estamos no ano de 1979. 1979. Jorge Teixeira, que aqui, ao lado de nossa aula, nós colocamos a estátua dele. Estátua essa que ficava lá na avenida principal daqui de Porto Velho, que se chama Avenida Jorge Teixeira, que liga até o aeroporto Jorge Teixeira. Olha como ele é importante, que ele vai dar nome a avenidas, ao aeroporto, a municípios. Vocês já ouviram falar no município aí? Governador Jorge Teixeira, um abraço aí para os meus alunos aí de Governador Jorge Teixeira. Ou no município de Teixeirópolis, também em homenagem a Jorge Teixeira. Essa figura emblemática aí, que deixa um legado em nossa história. Jorge Teixeira havia ocupado com sucesso a prefeitura de Manaus, onde consolidou de forma de um administrador competente e ativo. À frente do governo, destaca-se na tarefa de preparar administrativa, economicamente, politicamente o território para a sua transição. O território ele estava passando por um processo de transição. Então, vamos preparar esse território politicamente, vamos preparar esse território administrativamente, vamos preparar esse território para ele ser um Estado. É criada aí as esplanadas das secretarias, antiga esplanada de secretaria, nós vamos ter a criação do Tribunal de Contas, nós vamos ter a criação da Assembleia Legislativa do Estado. Precisava dar uma estrutura ao Estado. O Estado precisava ter uma Constituição. Então, precisava entrar dentro dessa modernidade, que seria uma estrelinha na bandeira do Brasil, uma parte da federação. Um dos componentes desse Brasil federativo, Rondônia. Rondônia. E aí, Jorge Teixeira caminha. Caminha. Aqui nessa foto, ele está indo em direção a uma escola que está sendo inaugurada. Marisa Cartiel. E aí ele está caminhando com a sua esposa, com aliados políticos dele, indo na inauguração dessa escola. Então, o estado de Rondônia, ele passa por um legado, ele está passando por um processo de transformação. Imaginem vocês, até então era território, ligado ao governo federal, agora é um estado. Jorge Teixeira traz para cá hidrelétrica, constrói hospital de base. A Avenida Jorge Teixeira, que naquele momento recebeu o nome em homenagem ao presidente norte-americano, John Kennedy, que recebe o nome da Avenida Kennedy ali, é rasgada como uma avenida moderna, com esgotamento, com uma drenagem muito bem feita, com galerias, é rasgada ali, asfaltada. Hoje recebe o nome de Avenida Jorge Teixeira, em homenagem a ele. Então, é uma simbologia de modernidade daquele momento. Porto Velho, que naquele momento ia quase só até a Jorge Teixeira. Não tinha quase ocupação de Porto Velho no final da década de 70 para 80, para cá. E Porto Velho ele passa por essa transformação. Jorge Teixeira traz aliados, trabalhadores que trabalharam com ele na prefeitura, inclusive um dos meus irmãos vão vir nessa leva com ele da prefeitura de Manaus para trabalhar aqui no estado de Rondônia, nessa construção, nos maquinários pesados. Rondônia, de um dia para a noite, ela passa a ter uma movimentação tão forte, era tanta obra acontecendo, era tanto canteiros de obras, municípios sendo criados, novos municípios sendo criados na década de 80, vários municípios ali vão ser criados no final da década de 70 para a década de 80.
Então, nós temos aí uma movimentação. É o estado de Rondônia ganhando uma nova cara. É por isso que Jorge Teixeira ele é um marco nesse processo histórico do estado de Rondônia. Na tela para vocês aí. A administração de Jorge Teixeira foi marcada pelo dinamismo e pela fabril atividade de criação de uma infraestrutura capaz de permitir e viabilizar a administração do futuro. A população havia aumentado e o censo demográfico de 1980 demonstrou que Rondônia havia crescido em proporções muito maiores que havia previsto. Rondônia está em pleno crescimento populacional. Em pleno crescimento populacional. Está disparando o crescimento populacional do estado de Rondônia. Novos núcleos de colonização vão surgir aí ao longo da BR-364 e também das estradas vicinais, que partiam da 364 para áreas do interior. 104 aí, Jorge Teixeira, no Palanque. Aí. A agricultura desenvolvida ao longo da BR-364 apresentava Rondônia nos noticiários nacionais como o novo celeiro do Brasil. A pecuária bovina ganhava impulso e considerável área de florestas eram devastadas para a formação de pastos e em benefício da indústria madeireira. Olha a figura que está aqui atrás. Aqui é a esposa dele. E olha a figura que está aqui atrás. Esse menino que Jorge Teixeira traz com ele também para cá, e foi um dos pupilos políticos de Jorge Teixeira. Depois eles vão ter uma briga política, mas ele traz Chiquilito Esser, que vem para cá, que depois se torna prefeito da capital do estado de Rondônia. O interior de Rondônia sofria com desabastecimento de energia elétrica. Em 3 de agosto de 1981, o ministro do Interior enviou uma exposição de motivo ao presidente da República, João Batista Figueiredo, propondo a elevação do território à categoria de Estado. João Batista Figueiredo. Último governo militar. Último governo do período militar. 17 de agosto de 1981. 17 de agosto. Foi encaminhado pelo presidente da República, João Batista Figueiredo, ao Congresso Nacional, o projeto-lei número 221, que foi aprovado em primeira discussão em 16 de dezembro do mesmo ano, e já em 22 de dezembro foi aprovada a lei de número 41, a lei que cria o estado de Rondônia. Nós estamos no ano de 1981. Percebam vocês que a lei para criar um estado, ela tem uma celeridade, ela sai de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Em apenas 4 meses, nós temos uma lei criando o estado de Rondônia. Criando o estado de Rondônia. A instalação do Estado deu-se em 4 de janeiro de 82. Percebam vocês, a lei cria. Lei 41, 22 de dezembro. Foi aprovada a Lei 41, criando o Estado de Rondônia. A instalação do Estado de Rondônia, 4 de janeiro de 82. É por isso que é comemorado em 4 de janeiro, existe até um bairro aqui chamado 4 de janeiro, sendo nomeado então o Coronel Jorge Teixeira como seu primeiro governador, e na oportunidade também se deu a criação do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. A transformação em um estado e o surto migratório que continuava intenso são elementos que permitem entender a rápida criação de novos municípios. Aí começa a corrida
pelos municípios. Aí, essa foto aí, nós estamos vendo aí a posse do Tribunal de Contas, lá no ginásio daqui. Percebo que são tantas obras que estão acontecendo no governo Jorge Teixeira, ginásio, a hidrelétrica, a BR, a pavimentação da BR, um turbilhão de coisas que está acontecendo, são as vicinais sendo abertas, são novos municípios sendo criados, então está um turbilhão de coisas acontecendo. E nesse momento também são criados vários municípios. Nós temos uma celeridade para criar os municípios. Um estado não podia ser formado só por Guajará-Mirim e Porto Velho. Precisávamos de outros municípios sendo criados. E na tela de vocês aí, olha os municípios sendo criados aí, ó. 1983. Rolim de Moura e Cerejeiras. 5 de agosto de 73. 11 de maio de 86. Santa Luzia do Oeste. 25 de maio de 86. Alta Floresta do Oeste. 20 de maio de 86, Alvorada do Oeste. 19 de junho de 87, Nova Brasilândia. 7 de junho de 88, São Miguel do Guaporé. 15 de junho de 88, Vila Nova do Mamoré. 11 de maio de 88, Machadinho do Oeste. Então, são alguns municípios que são criados aí. Porque, em 16 de dezembro de 81, o projeto-lei complementar 221-A81 foi aprovado na Câmara Federal, dando origem à Lei Complementar número 41, de 22 de dezembro de 81, que criava na União da Federação o Estado de Rondônia. Teixeirão, como era conhecido ele, se torna, então, foi reempossado no cargo de governador. Vai ser reempossado no cargo de governador. Teixeirão. Aqui ele dentro do trem aí da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Lembrando que, só um parênteses aqui para vocês, a Estrada de Ferro Madeira Mamoré, o Quinto Beck estava desativando a Estrada de Ferro Madeira Mamoré. E a intervenção de Jorge Teixeira, que vai barrar a venda da Estrada de Ferro Madeira Mamoré toda como sucata para a Siderúrgica Nacional. E ele vai reativar um trecho para fins turísticos. Ia de Porto Velho até Teotônio. Depois esse trecho ficou de Porto Velho a Santo Antônio, ativado. Mas esse trecho ficou ativado para fins turísticos. Não ia mais até Guajará-Mirim, mas pelo menos a estrada de ferro estava sendo preservada. Hoje o trem só anda um pequeno pedacinho dentro do próprio pátio da estrada de ferro. Não faz mais esse trajeto. Continuando aí para vocês aí, entenderem melhor sobre esse período aí da nossa história. A instalação do novo Estado ocorreu no dia 4 de janeiro de 82, tendo como primeiro governador nomeado o coronel Jorge Teixeira de Oliveira, que o governou até 1985. Então, ele vai ficar de 82 até 85 governando o Estado de Rondônia. Jorge Teixeira faleceu em 1987, 2 anos depois que ele saiu do governo. E foi enterrado no cemitério de São João Batista, na cidade do Rio de Janeiro, cidade natal dele. Ele é enterrado lá em sua cidade natal. Enterrado na cidade onde Rondon também está enterrado. Jorge Teixeira de Oliveira. Olha aí a foto que eu estava mostrando para vocês sobre a inauguração da Maridos Castiel aí. Olha aí, Jorge Teixeira de Oliveira. Grande importância política aqui, recebendo políticos
de renome nacional. Aqui ele, no jogo de futebol, dando uma entrevista aí. É o Beninho Andrade, repórter aí. Dando a entrevista aí, Jorge Teixeira, entregando o troféu de campeão. Então, ele, como professor de educação física, também era um amante do esporte. Mas um dos legados que nós temos lá em Manaus é o SIGS. SIGS. O que é o SIGS? Centro de Instrução de Guerra na Selva. Alunos, Jorge Teixeira aqui, ele tem uma relação muito grande com esse combate na selva. Lembrando que o SIGS, hoje, ele é referência mundial de guerra na selva. Recentemente, nós tivemos aí militares americanos fazendo treinamentos do SIGS sobre guerra na selva. Ele é referência, o primeiro BIS ali, que o SIGS é ligado, ele é referência mundial sobre guerra na selva, sobre estratégia. E o SIGS foi criado por Jorge Teixeira. Inclusive, se você estiver em Manaus, uma visita a Manaus, vá visitar o SIGS. Tem um zoológico lá, muito bacana para você visitar. E tem um pequeno memorial lá dentro do SIGS, um memorial Jorge Teixeira lá dentro do SIGS. E ele cria esse SIGS. Olha aí na tela para vocês aí. O Centro de Instrução de Guerra na Selva foi criado em 2 de março de 1964, pelo decreto número 5.364, tendo como seu primeiro comandante o então Major de Engenharia Jorge Teixeira de Oliveira. O Teixeirão. Olha aí, ó. Jorge Teixeira aqui, se destacando aí no SIGS. Até junho de 69, o SIGS foi subordinado ao agrupamento de elementos de fronteira. Em fevereiro de 1970, passou a ser subordinado à Diretoria de Especialização e Extensão, DE. Em outubro de 1970, passou a designar-se Centro de Operação na Selva e Ações de Comando, com a missão de ministrar, além dos cursos de operação na selva e de ações de comando. Olha aí a foto aí. Da onça, do Centro de Instrução de Guerra na Selva, aí, ó. Centro de Instrução de Guerra na Selva. Então, aí no SIGS, aqui, nós observando que nós temos militares fazem essa instrução de guerra, fazem todo esse acompanhamento e no SIGS nós vamos nos deparar com um dos maiores avanços de guerra na selva que nós temos aqui nessa região. Lá em Manaus nós temos o primeiro BIS, aqui próximo ao Humaitá nós temos o 54 BIS, 54º BIS, Batalhão de Infantaria de Selva. Muitos colegas nossos de infância serviram lá no 54 BIS. E ele tem essa representatividade. Voltando aí na tela para vocês aí. Em 1978, retornou à sua antiga designação, deixando de ser ministrar ações de comando. Em setembro de 82, o SIGS passou à subordinação de Comando Militar da Amazônia, permanecendo vinculado tecnicamente à DE, atual DET-1000. Olha, essa onça aí é uma onça de estimação que eles têm lá no SIGS. Mas você só pode pegar nela se você tiver camuflado. Olha aí as instruções de guerra na selva aí, ó. Guerra na selva. Que eu espero que nunca tenha, seja só instruções, a gente nunca tem uma guerra. Guerra é algo muito triste, muito sombrio.
O primeiro curso de Guerra na Selva funcionou no ano de 1966. O curso era ministrado em 2 categorias, uma para oficiais e outra para subtenentes e sargento. A partir de outubro de 69, passou a ser em 3 categorias: A para oficial superior, B para capitães e tenentes, C para subtenentes e sargento. Ao longo de seus 55 anos de existência, o SIG se especializou 6.512 combatentes de selva, sendo 561 de nações amigas. 561 pessoas de nações amigas, até junho de 1919. Até junho de 1919. Assim, eu trago para vocês um pouco desse histórico, dessa figura que está ali a estátua dele, Jorge Teixeira de Oliveira. O prefeito, o governador, o combatente de selva, o diretor da escola militar, a pessoa dinâmica que governa o território federal do Guaporé, de Rondônia, e o estado de Rondônia, mentor da criação do estado de Rondônia, Jorge Teixeira de Oliveira. A gente vai fazer já uma revisão da aula e uma atividade sobre ele. Até lá.